Olá, você que veio nos assistir aqui na nossa live do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose aqui de São Paulo. Essa é uma atividade do projeto Comunicação, Saúde, Tuberculose e Coinfecção TB-HIV, com apoio do Departamento de AIDS, Tuberculose, Hepatite Virais e ISTs lá do Ministério da Saúde. Eu sou José Carlos Veloso e estou aqui hoje com a minha colega de comitê, a Eri Shimoto. Oi, Eri, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Veloso? Bom dia, olá a todas e todos. Muito bom estar com vocês novamente nessa live do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose de São Paulo. E hoje temos também mais uma convidada muito especial para falar com a gente, bater um papo sobre os desafios no controle da tuberculose nas prisões no estado de São Paulo. Chamo então a doutora Ana Angélica Bulcon Portela Lindoso, ela que é médica infectologista da Divisão de Tuberculose do CVE, do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado de São Paulo, e médica da Vigilância Epidemiológica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Bom dia, Ana Angélica, obrigada por aceitar este convite, muito gentilmente. É muito bom ter você com a gente novamente. Bom dia. Bom dia, Veloso, Eri, bom dia a todos, todas e todos. Tuberculose sempre é uma coisa boa falar, né? Lembrar. Né? Não é que é boa, mas é algo, um agravo extremamente importante ainda no nosso meio. Bom dia a todos aqui presentes. Vamos Bom dia, é isso mesmo, né, Ana? Enfim, esse é um projeto de comunicação e saúde e tuberculose, né? Então, a intenção nossa é realmente dar visibilidade à questão da tuberculose no estado de São Paulo, né, Ana? E dar visibilidade ao nosso comitê estadual, né, Ana? Que a doutora Ana também faz parte. Eu e a Iri aqui representamos no segmento da sociedade civil no comitê, e a doutora Ana Angélica, então, representa o segmento da gestão no comitê estadual. Né? Lembrando que o comitê é formado por profissionais de saúde, gestores, sociedade civil, academia, né? Enfim, é um espaço de articulação de múltiplas articulações para o controle e para o enfrentamento da tuberculose no estado de São Paulo, né? Tudo bem, então? Vamos começar, então, com uma primeira perguntinha, doutora Ana, pode ser? Vamos lá. Então, doutora Ana Angélica, a gente gostaria que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo agora, que não conhece muito, né? Como que está estabelecida a linha de cuidados com relação à tuberculose dentro do sistema prisional no estado de São Paulo, né? Só lembrando as pessoas que o estado de São Paulo, eu não sei como é que está agora efetivamente, Eri, doutora, mas até um pouco tempo atrás, o estado de São Paulo tinha 40% da população prisional de todo o país, né? Não deve ter mudado muito, né? Se deve ter mudado, deve ter, enfim, talvez baixado um pouquinho, aumentado um pouquinho, mas em média é isso, né? Então, é super importante a questão da saúde na população privada de liberdade do estado de São Paulo, e especificamente essa questão da tuberculose, né, doutora? Como é que tá organizado essa linha de cuidados aqui no estado de São Paulo para a questão da tuberculose, com as pessoas privadas de liberdade? Aqui em São Paulo, nós denominamos de SAP, né? Superintendência de Atenção Penitenciária. Eles têm um site, então tem dados lá, é muito importante, são dados abertos, lógico, alguns, né? Então, assim, a população carcerária hoje no estado de São Paulo, aí em regime semiaberto e regime fechado, é em torno de 197 mil pessoas, não é? Então, assim, sendo que 150 mil em cárceres, em sistema fechado. Então, é quase 47% da população do Brasil, que é em torno de 210 mil. Então, a gente vê que é uma população extremamente importante, não só para a tuberculose, mas para outros agravos também. A gente não pode esquecer, né, que aí vem HIV e sífilis e as doenças crônicas que as pessoas que estão encarceradas têm, mas a tuberculose sempre foi um agravo muito importante para todos nós a nível de sistema carcerário, porque é uma doença de transmissão respiratória.
Então, em sendo uma doença de transmissão respiratória, e as condições que nós conhecemos do sistema carcerário do Brasil ainda é muito de galerias, onde tem muitas pessoas encarceradas numa pequena cela, né? Chama atenção, uma doença que você tem o ar como um veículo, não é? Para a transmissão. Então, a gente sempre trabalhou junto com a SAP em relação à tuberculose e a gente mantém esse trabalho. É um trabalho que tem uma linha de cuidado em relação especificamente à tuberculose, de você tentar fazer um diagnóstico da doença, aí eu estou falando doença, um diagnóstico da doença antes que o indivíduo adentre, né? Ele se torne um privado de liberdade, a fim de tratá-lo antes de que ele entre com a população que vai conviver com ele um tempo aí, a depender da justiça, e ele precisa não transmitir a doença. Então, existe sim uma linha de cuidado importante de um diagnóstico prévio a entrar, né? E um tratamento adequado desses indivíduos enquanto preso. E São Paulo ainda tem uma característica que é muito interessante, foi uma conquista, que é a busca desse indivíduo quando ele fica egresso. Então, tem uma linha começo, meio e fim para a doença tuberculose, né? Bem fundamentada. Os coordenadores das 5 coordenações do Estado sempre são capacitados com essa tuberculose, sempre abraçam, né? A gente tem um fórum de tuberculose que eles também têm premiação. Então, veja, existe uma linha que é ainda resistente, né? Resistente do tempo que eu falo, firme para o cuidado da tuberculose nessa população. Perfeito, perfeito. É bom saber disso, né, doutora? Principalmente com relação ao acompanhamento dessa pessoa, né, dessa pessoa privada da liberdade, quando ele sai do sistema penitenciário, né, quando ele está em tratamento e sai. O acompanhamento, né, desse cidadão, desse indivíduo, é muito importante para que ele continue o tratamento, mesmo fora do sistema penitenciário, quando ele está em tratamento para TB. Né? Então, assim, eu estou entendendo que existe várias ações, tanto na entrada, quando a pessoa entra, como a pessoa sai. É isso? Eu acho que é isso que a Eri vai perguntar, né? Exatamente, né? Nessa questão que o Veloso coloca, é importante, né, das ações, das estratégias na entrada e mesmo durante, né? Então, assim, na entrada você falou de um diagnóstico precoce, né? Antes deles, então, se adentrar, né, nas unidades prisionais. Eu até gostaria que você falasse um pouco, assim, do quantitativo, né? Contextualizar, né? Quantas unidades prisionais tem no estado de São Paulo, né? É importante, porque a gente sabe que é uma rede grande, infelizmente não deveria ser, né? Mas tem uma rede grande de unidades prisionais no estado de São Paulo, inclusive um hospital muito importante que se situa aqui no estado de São Paulo, né? Aqui na capital. E aí falar um pouco assim de como é que é na triagem, na entrada, que tipo de exame é realizado, acho que é importante todos que estão acompanhando, né, muito além do estado de São Paulo, entender como é que é feito essa linha de cuidado já na entrada, na triagem, que tipo de exame, né, durante a estada dele nas unidades prisionais, enquanto eles aguardam, muitos ficam no centro de detenção provisória, né? Então, assim, que tipo de busca ativa, eu sei que minimamente é feito 2 vezes, né? O Estado, né, a divisão de tuberculose sugere, né, que é em março e em setembro, acho que seria isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E é isso, para começar. Para começar, não, já é bastante. É só isso, né? É só isso. Em termos de número, eu vou dar aproximado, né? Porque assim, eu não trabalho na assistência penitenciária, mas a gente tem em torno de 187 unidades prisionais. Aí divididos em penitenciárias, que é onde o indivíduo chega no desfecho final, depois da sentença, e tem os CDPs, Centro de Detenção Provisória, tem os centros que são regime semiaberto. Então, tem um número grande, né, sendo que uma última nova em registro,
E elas são divididas em regiões, né? A região sul, tem a região no noroeste de São Paulo. Então, você tem 5 coordenadorias, né, para que administram essas 187 unidades prisionais. Obviamente que nem todas são homogêneas, isso é importante a gente falar, porque vai depender muito da quantidade de profissionais de saúde, isso é importante, né, desse número mínimo dessa população. Mas dentro do universo da tuberculose, o que nós temos é o seguinte: esse indivíduo, quando vai entrar, né, ele deve fazer, ele sendo sintomático respiratório, porque realmente não dá para fazer para todo mundo, a gente tem em torno de 1.467 indivíduos detentos que teriam tuberculose no ano passado, né, um número desse. Então, todo sintomático respiratório deve colher ou uma baciloscopia ou um teste rápido molecular. Não existe teste rápido molecular para todos, o que existe é assim, algumas unidades têm cotas para fazer esse exame, e alguns laboratórios de serviço público fazem esses exames. Então, é colhido o material, é levado para esses laboratórios para fazer um teste rápido molecular, uma baciloscopia, para detectar se algum sintomático respiratório tem tuberculose. Quando você detecta isso, esse indivíduo, ele vai ser um indivíduo já doente com tuberculose, então ele vai ser iniciado o tratamento, as unidades prisionais têm a medicação, tá? As vigilâncias dos municípios trabalham junto com eles têm acesso ao sistema de notificação para acompanhar os casos, o coordenador tem acesso, então a vigilância notifica o caso e a unidade prisional acompanha o indivíduo enquanto no tratamento, quando ele está detido, preso, né? Ele está privado de liberdade. Esse indivíduo, no início, ele é separado, não é? Porque tem uma discussão da separação ou não, porque é um ambiente que o tempo todo é insalubre, está chegando gente já saindo, mas isso não é uma discussão aqui. Então, tem algumas situações de biossegurança que o Ministério fala que para essa população o isolamento não ajuda muito no ponto de você impedir o adoecimento de outros, tá? Porque vocês sabem que o indivíduo às vezes roda muito de CDP. Às vezes eles estão aqui, eles rodam para outro, eles rodam para outro. A gente tem que entender que a SAP, a Administração Penitenciária, está preocupada na segurança, né? Na justiça. A saúde está em segundo. A segurança sempre em primeiro lugar, né, doutora? Isso atrapalha um pouco as outras questões. Isso é complicado, tá? A gente não sabe quando o indivíduo vai se deslocar, e nós também não sabemos quando ele vai sair, ele vai ser egresso. Então, a gente faz essa triagem para detectar casos com tuberculose. Então, as unidades fazem um outro exame, a depender de onde eles têm o exame, né? E no tratamento, dentro da unidade prisional, o indivíduo vai fazer o tratamento diretamente observado, que é a grande maioria, porque é uma discussão muito grande, foi assim que a gente conseguiu uma alta cura nessa população, então eles vão receber a medicação lá dentro, tá? Enquanto estando detido, eles vão receber a medicação no presídio lá dentro, ou no centro de detenção provisória, ofertado pelo funcionário da saúde, que ali geralmente é um auxiliar de enfermagem, tá? Então, é esse o processo que acontece de tratamento dentro das unidades prisionais. Agora, quando o indivíduo vai sair, porque ele já cumpriu a pena dele, e ele já está de alta, é uma situação. Mas quando ele ainda está na vigência do tratamento, ele recebe toda a orientação para buscar uma unidade de saúde. A vigilância tem essa informação quando ele sai, o coordenador avisa a vigilância do município que está a unidade prisional, olha, aquela fulano de tal, né, eu não vou criar um nome aqui, o senhor José saiu e foi embora e disse que foi para Paulínia, e disse que foi para Santos. Então, a vigilância de lá informa a Santos.
Agora, se é verdade ou não, nós não temos esse poder, né, de um indivíduo que sai é egresso, ele pode dizer que ele vai para qualquer lugar. Se ele disser que vai para Santos, se ele vai para Santos, a vigilância encontra ele, porque as vigilâncias se conversam. Essa é uma grande conquista da conversa e da intersetorialidade entre a divisão de tuberculose com uma outra administração, né? Isso prova que é possível conversar dois setores totalmente diferentes, porque a conversa é: o centro informa a vigilância informa a outra vigilância que aquele indivíduo saiu, e ele não perde o tratamento. Então, ele só vai perder o tratamento se ele desiste. Agora também, doutora, é um desafio para o profissional de saúde que trabalha no sistema prisional, né? Porque assim, você tem que sensibilizar, né, o usuário ali, né? Olha, você está em tratamento de tuberculose, quando você sair daqui, você precisa buscar uma unidade básica de saúde para pegar os seus medicamentos, porque, claro, quando ele está preso, ele recebe os medicamentos lá dentro, né, na unidade prisional. Quando ele sai, ele vai ter que buscar uma unidade de saúde para continuar seu tratamento. Então, também é isso que você acabou de dizer, né? O cara passa, ou a mulher, enfim, né? O usuário do sistema lá penitenciário, fala assim: olha, vou para Santos, mas ele pode vir para a capital de São Paulo, né? Não necessariamente, né? Enfim, tem um endereço fixo, coisa e tal. Isso é um desafio grande, né? Esse é o grande problema, porque a educação continuada com os funcionários da SAP, nós fazemos direto. Nós tivemos há pouco tempo, tem mais ou menos 2 meses, que nós fomos aqui em São Paulo, é no centro, o prédio de administração. Nós fizemos aula, a Giovana, a doutora Giovana, que é diretora de divisão, para os profissionais. Então, capacitação eles sempre têm. Eles são sensibilizados a isso, até porque as taxas de cura nessa população é alta. A questão é realmente essa, Veloso. Saiu, se ele quiser se tratar, curar, mas se ele quiser ir embora, a gente perde totalmente, não tem como encontrar. Isso é um número pequeno, viu? Mas ele existe. No estado de São Paulo não é um número grande quanto em outros estados, mas porque tem a medicação, tem toda a conversa, né? Tem os benefícios, muitas vezes faz supervisionado, tem a cesta básica. Então, todos esses incentivos nessa conversa ajuda a você manter a adesão do tratamento até o final. Agora, a Eri estava falando da intensificação da busca ativa. A intensificação da busca ativa é feita 2 vezes ao ano, geralmente em março e fevereiro. Esse ano a gente atrasou um pouquinho, está sendo agora em abril, e é feito tanto nas unidades básicas, como também na assistência penitenciária. Sim, essa intensificação da busca ativa prevê um aumento de detecção de casos. Nós estamos passando por ela agora. Isso é uma ação frequente para empoderar a busca ativa como um bom meio de diagnóstico de casos. Doutora Ana Angélica, assim, né, os desafios são enormes, né, assim, não tem como pensar que não há desafios no controle da tuberculose no sistema prisional como o nosso, né, do Brasil, né, que numa apresentação no webinário agora que teve semana passada, retrasada, com o doutor Júlio Kuroda e mais o pessoal do Rio Grande do Sul, e que coloca que o Brasil é um dos países, ou se é o país com maior número, né, de pessoas detentas, né? Então, isso mostra, né, até esse número, né, de unidades prisionais tão grande, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muitos avanços, né? Então, quando você refere a taxa de cura é alta dentro do sistema prisional, acho que até é importante você falar em número, porque quem está nos ouvindo não tem, né? A gente sabe que no estado de São Paulo a taxa de cura entre as pessoas privadas de liberdade é maior que a população em geral aqui no estado. Então, acho que isso é importante dizer. Outra questão que você traz, que eu acho que também é um grande avanço, é essa parceria e essa intersetoriedade e até o sistema TB Web, que facilita esse acompanhamento, né?
que desculpa, você acessa o sistema e você prontamente sabe se o paciente já foi tratado, se estava em tratamento, quando estava, é lógico, isso se quando atualizado de acordo, né? Então, eu acho que seria importante você colocar, compartilhar, né, com as pessoas que são, inclusive, de outros estados, né, para conhecer um pouco essa situação que é tão importante no estado de São Paulo. Então, vamos falar primeiro de números, né? A população privada de liberdade tem um risco 32 vezes maior que a população geral de adquirir tuberculose. A população em situação de rua é ainda maior, 54 vezes. Eu estou falando de risco de adoecimento. Quando a gente sai do risco e vai para os números, a população privada de liberdade no estado de São Paulo, que eu falei 197 mil pessoas em cárceres, nós temos, no ano de 2023, 1.467 casos notificados de tuberculose nesta população. 1.467. Quando a gente fala a carga, por exemplo, então, a gente teve uma carga de a carga de tuberculose nessa população no estado de São Paulo foi 5,8%. A carga, ou seja, 5,8% das pessoas que tiveram tuberculose estavam privadas de liberdade. Mas quando a gente fala da taxa de incidência, que aí pela sua população, a taxa de incidência em 2023 no estado de São Paulo foi 44 por 100 mil. 44 pessoas por 100 mil pessoas tiveram tuberculose. Quando você fala na taxa de incidência na população privada de liberdade, é 744 por 100 mil. 744 pessoas privadas de liberdade tiveram tuberculose na população de 100 mil. Então, você vê que a taxa, que é um indicador epidemiológico importante, é muito, muito mais alta nessa população, embora a carga não. Mas essa população é uma população vulnerável, é uma população que mantém um círculo ali dentro dos presídios, do centro de detenção. E ela está aumentando, inclusive, em relação à co-infecção com HIV. Então, ela está passando, a população privada de liberdade está chegando a uma taxa de porcentagem maior do que a co-infecção. Então, ela só tem a ascender. Nós não somos a primeira população privada de liberdade, a primeira é os Estados Unidos, depois é a China, eu acho que é a Índia, o Brasil já pulou a Índia, né? Não vou saber assim com tanta certeza, porque é flutuante. Mas a população acho que somos o terceiro. Eu acho que já estamos no terceiro, nós éramos o quarto. Mas nós temos uma população privada de liberdade, sexo masculino e população entre 30 a 50 anos, população realmente na faixa muito produtiva. Então, isso é muito séria, e a taxa é muito alta, e ela tende a só manter. Então, estou falando isso de números só para a gente entender que depois de ter feito por quase 15 anos todos esses trabalhos que fazemos com a SAP, começado pela doutora Laede, pelo Sérgio, que é o responsável, agora é a doutora Giovana e a Simone, são milhares, são muitas, né? O TB Web tem esse detalhe de transferência, o Sinan do Estado de São Paulo, o que o Sinan não tem, então a gente consegue dar transferência pelo sistema de um caso. Então, a pessoa, se um indivíduo saiu da prisão lá em Presidente Prudente, foi parar em Santos, quem está lá vai enxergar todo o prontuário dele da tuberculose. Tudo isso que prende e que faz com que a taxa de cura da gente nos privados de liberdade seja 80%, às vezes chega a 85%, enquanto a nossa, da população geral, é 77%, e caiu um pouco para 74%, né? E seja 10 pontos de diferença praticamente, né? Enquanto você está preso, quer dizer, ficar preso é bom para curar a tuberculose, parece que é uma coisa, é algo que é... No estado de São Paulo, né, doutora? Vamos deixar isso claro. No estado de tem São outros Paulo, estados aí que tem um sistema bem mais precário que o estado de São Paulo, né? Não dá para comparar nesse sentido o estado de São Paulo com os outros, porque
o desenho do sistema carcerário. Nos outros, eles não têm esse sistema de notificação mais sofisticado, com mais informação, em relação aos outros, né? Eles usam só o Sinan, que tem pouca informação. Então, toda essa conversa ela tem que ser toda vez alinhada. A gente tem que entender que ninguém trabalha sozinho. A gente tem que entender que o setor penitenciário, da assistência social, da população de situação de rua, conhece mais essa população que nós. Nós conhecemos mais a doença. Com certeza. E o mecanismo de transmissão, e eles, para que a gente tenha um êxito. Não existe trabalho sozinho, solitário. Trabalho para melhorar. Você pode ficar sozinho, muitas vezes até para ficar melhor com você mesmo. Mas, para esse tipo, então, a intersetorialidade, né? Intra e inter, hoje em dia é fundamental. Então, esses indivíduos que são coordenadores são formados, têm acesso, conhecem a doença, têm acesso ao sistema, sabem o que significa conceitos de interrupção de tratamento, cura, por que a importância de manter. Então, você tem que começar da base, você tem que capacitar os seus profissionais outros e também ouvir o que eles estão falando. E assim, e a gestão, entendeu, Eri? A vontade política ela tem que ser fundamental, porque nós somos base e o secretário de segurança tem que entender, né, que ele precisa ter uma equipe mínima, ele precisa não faltar medicação, ele precisa tratar o indivíduo, ele não tem, a pena dele não tem tuberculose, a pena dele não tem hepatite, não tem AIDS, a pena dele é porque ele cometeu um crime, que eu não tenho nem que saber o que é, nem julgar, né? Mas a doença não é a pena dele, né? Então ela tem que ser tratada, né? Então, assim, desculpa, né? Pode terminar. Não, eu só estava falando que eu me orgulho muito da LAED, da construção desse tipo de ação que a gente não pode perder. Era isso. Eu ia só complementar nesse trabalho longo, árduo, né, feito pela divisão da tuberculose com o SAP, de muita longa data, né, que eu acompanhei, as outras estratégias para incentivar e sensibilizar não só, né, as pessoas privadas de liberdades, como os próprios trabalhadores e profissionais, né, das unidades prisionais, né? Então, eu lembro que teve já atividades culturais premiados entre as várias unidades, dos 187 unidades. Então, essas atividades são importantes também de compartilhar, né? Eu lembro que teve HQ, histórias em quadrinhos, atividades culturais muito importantes. E outra questão que eu ia falar, a importância da biossegurança destes trabalhadores, né, de entenderem, né, como você coloca na questão, né, desse julgamento, né, a questão é o julgar pela questão criminal, lógico, né, não pela doença que eles estão, né, mas e também, ao mesmo tempo, entender que o cuidado dessas pessoas privadas de liberdades também trará a questão para os profissionais que ali trabalham, né? Tendo em vista que a tuberculose é uma doença respiratória, né? Então, eu acho que só para complementar aqui. Eu acho que essa vertente ainda a gente precisa trabalhar mais, né? Porque as condições são insalubres para quem trabalha lá. Então, elas precisam ter rastreio, elas têm que ter condições ambientais do ponto de vista de biossegurança, não é só individual, não é só por uma máscara, é até condição ambiental e as administrativas, que são as mais importantes, né? Onde elas trabalham, em que local, né? O rastreio delas, tudo isso que é fundamental, né? Para uma doença de transmissão respiratória. Então, isso eu acho que a gente ainda tem que, a depender da condição, a depender da unidade, tem unidades ainda que precisam ser revistas, até fechadas, até inativadas de trabalho, né, porque são muito antigas e foram construídas em uma situação bem anterior que não se pensava nisso. Né? Agora, isso é um desafio, né, gente? Principalmente a questão da biossegurança, né? Porque, como você disse lá no começo da nossa conversa, né?
A questão da segurança, né, nos presídios, no sistema prisional, ela é primordial, né, e ela está na frente de todas as outras questões dentro do sistema penitenciário, né, inclusive da saúde, enfim, de tudo. Né? Quando a gente fala em biossegurança, é uma coisa diferente, porque você imagina janelas abertas, corredores de ar, iluminação, enfim, essa coisa toda que no sistema prisional isso não é muito, né? Nem essas unidades mais novas que a gente tem em São Paulo, no sistema prisional de São Paulo, elas estão de acordo com essa questão da biossegurança, quando a gente vai pensar em tuberculose e outras doenças transmissíveis, assim, né? Pelo ar, coisa e tal. Então, também esse é um outro desafio no sistema prisional. Embora em São Paulo a gente tenha aí unidades prisionais mais novas, a gente não tem tanta questão da superlotação nas unidades de saúde de prisionais, né? Como tem em outros estados, mas mesmo assim continua sendo um problema sério, porque a gente nunca conseguiu pautar essa questão da biossegurança dentro do sistema prisional de verdade, né? Essa questão da estrutura, da arquitetônica, não pode ter janelões abertos sem grades. Pois né? A gente fica pensando nisso. Mas a gente tem que trabalhar, então, no sentido de ter menos pessoas na cela, né? A gente tem que encontrar, existem engenheiros e arquitetos para isso, para diminuir cada vez mais o risco, não é que vai zerar, né? Aumentar o número de fluxos, quantas trocas de ar daquela determinado local, qual a posição. Então, a gente sabe que não é um campo de futebol, nem uma janela, mas nós sabemos que a superlotação é, acima de tudo, talvez o maior fator, né? E, fluxo de ar, trocas de ar podem ser feitas se você mudar estruturalmente do ponto de vista arquitetônico, as posições possíveis de celas, de porta, de janelas, de grades. Então, tem sim uma maneira de diminuir o risco. Zerar, eu acho, que realmente não tem, porque realmente a segurança é o que eles prezam, por isso que eles são uma secretaria de segurança, né? Mas tem que diminuir o risco, sim. Agora, enfim, a gente falando essa coisa de risco, a gente não está falando só da saúde da população prisional, né? Quando a gente fala em TB no sistema prisional, a gente está falando só disso, né? A gente está falando da saúde também dos agentes penitenciários, das pessoas que entram e saem dentro dos presídios, dos funcionários de uma forma geral, né? Não só aqueles que estão em contato direto com a população privada de liberdade, mas as pessoas que trabalham dentro do sistema prisional, né? Assim, nas unidades, as pessoas que vão até lá, né? Então, os parentes que vão visitar, né? As visitas, o entra e sai, a gente está falando de tudo isso, né? Então, por isso, às vezes, a gente se depara, o tempo todo a gente se depara com gente questionando, mas vocês estão querendo direitos humanos para preso, coisa e tal, enfim, né? Não é isso, também passa pela questão de direitos humanos, mas é questão de direitos humanos para todo mundo, né? Não é só para quem está lá preso, não é só para quem cometeu crime e está pagando uma penalidade, mas sim para o contexto, para a população que está envolvida com essa população, né? Então é muito bom a gente deixar isso bastante elucidado, né? Porque às vezes as pessoas ficam falando assim, claro que o objetivo principal é a pessoa que está presa, que está ali cumprindo pena, porque não tem para onde ir, não pode sair para ir numa unidade básica de saúde, não pode, então você tem que levar o serviço, afinal de contas é a responsabilidade do Estado, né? A vida daquela pessoa, enquanto ela está lá cumprindo pena, é a responsabilidade do Estado. Então é isso que a gente tem que garantir minimamente o direito à saúde dessa pessoa, mas não só essa pessoa, quando a gente fala principalmente das doenças transmissíveis, no caso da tuberculose, é isso, né? É o agente penitenciário, é o agente de segurança, são as pessoas que entram e saem das unidades prisionais, são as pessoas que fazem as visitas, né? Enfim, é tudo esse universo que está em torno das unidades do sistema prisional, né, doutor? Sim, a população que trabalha, né?
mas a população que trabalha tem que ter as condições dignas de trabalho, né? E de segurança. Também, exatamente. Isso. Isso daí, o rastreio dessas populações, as condições de individuais, o uso de equipamento protetor individual, trabalhar numa sala com ventilação, tudo isso tem que ter. Algumas unidades têm, realmente, outras ficam a desejar. Eu acho que isso é para toda a população. Então, o funcionário da assistência penitenciária é um funcionário que é uma população vulnerável, sim, como os outros profissionais de saúde adquirem determinadas doenças, principalmente as de transmissão respiratória no seu ambiente de trabalho, né? E eu acho que isso é não vou dizer uma falha, eu acho que isso, na realidade, é uma negligência ainda do Estado, sim, né? Com certeza, porque você também está lá para trabalhar, não para adoecer. A doença ocupacional existe, ela tem que ser avaliada sempre, né? E alguém realmente tem que ser responsável. Existe o risco, mas você também tem que minimizar o risco, né? Posso inserir uma pergunta nessa questão trazida pelo Veloso? E o tratamento preventivo? Né? Aí pensando em todos os segmentos, né? Lógico que tem os contatos familiares, que isso já está protocolado, né? E aí isso já se pensou, né? Em algum momento no estado de São Paulo, né? Inclusive a questão de como administrar o PPD para uma determinada unidade prisional, e se pensar no tratamento preventivo, isso bem antes do 3HP, né? Hoje, com 3HP, seria até uma outra, um grande avanço, né? Assim, é uma provocação, mas eu pergunto, né? Como se pensar na questão do tratamento preventivo da tuberculose entre as pessoas privadas de liberdade dentro das suas celas e como traz o Veloso, né? Lógico, familiar, eu estou entendendo que está protocolado isso, né? E aí, na questão dos funcionários, dos agentes, dos trabalhadores, dos profissionais ali dentro das unidades. Como isso está sendo pensado, é possível, é estratégico, é efetivo? Então, no Brasil ainda não existe uma estratégia oficial para você tratar o privado de liberdade só infectado com tuberculose, porque ele está num ambiente que ele é muito colocado o tempo todo ali para se infectar. Então, ele teria que tomar com a medicação todo o tempo que ele estivesse lá. O que existe é uma possibilidade, tem uns projetos de tratar esse indivíduo na vigência de ele estar saindo ele sendo egresso do presídio, porque quando ele sai daquele ambiente e ele sai infectado, teria um valor do tratamento dele. Então, isso é uma proposta que está sendo pensada. Então, ele vai sair, ele está infectado, para ele não adoecer na comunidade, vamos tratar. E não adoecer a família. Então, isso é uma proposta que tem sido pensada. Para os que estão lá dentro, não, porque eles rodam muito até chegar à penitenciária e toda hora se expõem. Para a população profissional, assim, pensa-se que nem os profissionais de saúde. Se você tiver na entrada todo o processo de triagem, de fazer um PPD, um IGRA, um raio-x de tórax, seria interessante para aqueles que, né, são 0 na entrada e depois convertam lá. Para aqueles que já têm uma infecção, não existe também para profissional de saúde a ideia de você ficar tratando, porque a exposição é muito grande. Então, aqueles indivíduos, profissionais de saúde que têm alguma imunodeficiência, um risco, o ideal é que não trabalhe na área de grande exposição, né? Então, a gente não tem um protocolo, a não ser que esse indivíduo vá sair de lá, vá para uma outra área, aí ele pode ser tratado. Mas se ele ficar sempre à exposição, a químio, ela só funciona, o tratamento da tuberculose latente, enquanto a pessoa está sob o risco, né? Depois acabou, ela vai terminar o tratamento e acabou o risco também.
Então, são dois pensamentos, tá? Agora, para o que está detento, não existe no Brasil, porque você não tem como tirar ele daquele ambiente. Então, se você não tem como tirar ele, não vai ser efetivo seu tratamento da tuberculose latente. Ele vai estar sempre em exposição nova. Entendi. É complicado. É complicado, é complexo, a situação muito, muito, muito desafiadora. Não, e eu fico pensando assim que, enfim, é todo um processo mesmo de sensibilização, muito mais do profissional de saúde, né, que está dentro do sistema penitenciário, com outros profissionais, enfim. E toda essa questão de biossegurança, de fazer o teste, né, na entrada do sistema penitenciário, de acompanhar depois quando o egresso sai do sistema penitenciário, enfim, dessa própria questão da quimioprofilaxia, do tratamento preventivo dentro do sistema penitenciário, até para o próprio profissional de saúde, né? Enfim, é tudo um grande desafio dentro do sistema penitenciário, né? Não é uma coisa muito tranquila, né? Porque às vezes, mas é fácil trabalhar, porque está todo mundo preso, ninguém vai para lugar nenhum. Não é isso, gente. Tem outras relações que acontecem dentro do sistema penitenciário, né? Então, relações de força, de poder, de segurança, de tudo, né? A gente está falando de um universo, que é um universo ali fechado, mas que acontece um monte de coisa e que às vezes tem outras prioridades, né, que a saúde, propriamente dito, né? Eu só aproveitando a carona da fala do Veloso, né, que assim, é um equívoco realmente achar, né? Porque então, se está preso, se está em privado de liberdade, tudo tem que acontecer, e até há quem diga assim, por que não 100% de cura, né? É um grande equívoco isso, né? E aí eu pergunto assim para você, Ana Angélica, esse número de 84% de cura se deve à questão do tratamento diretamente observado dentro das unidades prisionais? Sim, sim. Essa cura é porque você tem um monitoramento, né? Você tem um tratamento diário, efetivo, você não tem falhas, você não tem abandono. Então, o tratamento diretamente observado é uma ação que está dentro de uma estratégia maior, que são todos, né? Então, é ali que você percebe que o paciente está ingerindo, está ficando bem, tem um efeito adverso ou não, ele quer colocar alguma coisa, alguma situação. Então, essa cura se deve a um tratamento efetivo, porque ele é feito supervisionado. Então, o indivíduo realmente está se utilizando da medicação para curar. Perfeito, perfeito. Acho que a gente já está indo para o final da nossa conversa, né, Eri? Muito boa a conversa, obrigado, doutor. É sempre bom trazer esse tema à baila, né, discussão, né, porque, enfim, a gente tanto fala do sistema prisional, de tantas coisas, né, enfim, da questão dos direitos humanos, de acesso à saúde, enfim, e é uma população que precisa ter essa atenção, porque é uma população que também tem direito à saúde digna, né, e quando sai do sistema prisional, ela tem que estar legal, né, para não transmitir, enfim, para voltar para a família, e além do próprio, além da população prisional, você tem, é isso que a gente está falando, tem os servidores, né, os funcionários, os agentes, né, todo esse sistema de recursos humanos que também tem família, né, que também pode levar tuberculose para dentro dessas famílias, enfim, tem tudo isso, então a gente tem que ter um olhar bastante amplo para essa questão e despida de preconceitos e discriminação, né? Bom, não sei se a Eri tem uma outra questão para a doutora Ana Angélica, porque a gente pode ir caminhando para o nosso encerramento. Eri tem? Não, as questões são muitas, mas eu acho que vamos deixar para uma próxima, né, live. Não vamos gastar tudo hoje, né? Mas eu quero agradecer muito, muito, muito a sua gentileza em participar, em compartilhar toda a sua experiência, né, enquanto divisão de tuberculose, que traz as políticas no estado de São Paulo, isso é importante colocar, e que a gente vai estar agora compartilhando com todos, né, todos vão estar ouvindo, compartilhando, não só no estado de São Paulo,
E aí eu agradeço bastante, Ana Angélica. Muito obrigada mesmo. Nada, Eri. Um abraço, Veloso, a todos, todas e todos que estão ouvindo. É importante, sim. Conhecimento é fundamental. E conhecimento adequado, correto, verdadeiro. Muito obrigada aí pela confiança. Doutora Ana Angélica Portela, muito obrigado por sua participação hoje aqui com a gente, por trazer essa discussão, fazer essa discussão importantíssima com a gente aqui no sistema prisional do Estado de São Paulo, a questão da saúde, da tuberculose, né, em nome do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose de São Paulo, gostaria de agradecer, né. E só lembrando que essa é uma atividade do nosso projeto, né, do projeto do Comitê, que é um projeto de comunicação, saúde, tuberculose e infecção TB-HIV, que é um projeto que tem apoio lá do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de AIDS, tuberculose, hepatites virais e ISTs, né, que vai até o meio deste ano, de julho de 2024. Então, é uma série de lives, de podcast e 3 edições de boletins, né, sobre tuberculose e o comitê, como é que o comitê, as boas experiências do comitê no estado de São Paulo, dos membros do comitê, das equipes de saúde. Sempre importante ressaltar isso, né, que a gente quer dar visibilidade às ações do comitê e às equipes que fazem parte do comitê com as suas ações, suas atividades lá no território, né, visibilizar essas ações no território, né. Então, a gente tem as lives, tem os nossos podcasts, que pode ser encontrado aí nas principais plataformas tocadoras de podcast, o nosso PodTB, ou pode procurar também como @Comitê Paulista TB, né? E aí o nosso canal do YouTube, dá um likezinho aí no nosso canal, procurem a gente no nosso Instagram, Comitê Paulista TV, no nosso Facebook também, sigam a gente aí nas nossas redes sociais, que a gente está sempre trazendo aí novidades, trazendo temas que são discutidos, trazendo ações que são realizadas, não só pelo comitê, mas por outros comitês e por outras secretarias e pelo próprio Ministério da Saúde em nível nacional. Então é isso aí, gente. Obrigado, Eri, obrigado, doutora Ana, obrigado, gente, e até uma próxima, hein? Beijos, tchau, tchau. Tchau, obrigada.